Estamos de volta para mais um Nolan Vlogs, e sempre trazendo um disco que eu gosto, que eu acho maravilhoso, que eu acho sensacional, não importa o motivo, importa que ele está aqui, é da minha coleção e é meu. E hoje vamos falar de um disco que é um disco para você flutuar, você sair da alma, você ficar em estado perpétuo fluff. Ou seja, sua alma vai passear no céu, vai conhecer os anjos, vai voltar, você vai ser uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, você vai ser uma pessoa doce e amorosa. Estamos falando de Cocteau Twins, Heaven or Las Vegas. Primeiro de tudo, Cocteau Twins é uma banda de Grangemouth, fica ali naquela região de Falkirk, na Escócia. Você sabe o que esse lugar representa? Você já assistiu Coração Valente? Foi rodado ali, conta a história do William Wallace. Foi nessa região de Falkirk, na Escócia, e da onde surgiu essa banda maravilhosa. A banda se formou em 1979, então muita gente ia falar, mas é uma banda dos anos 70, porque é de 79. Não, uma banda dos anos 80. A música deles marcou muito o estilo meio dark, meio gótico, meio atmosférico dos anos 80. E o Cocteau Twins levou isso a um patamar gigante. É um som, realmente eles meio que criaram esse termo, né? Ethereal, Dream Pop, sabe? Esses nomes assim, veio tudo a partir de Cocteau Twins. Cocteau Twins também era uma banda peculiar porque não tinha um baterista. Na verdade, o baterista era uma fita, aquelas fitas de rolo, e eles usavam essa fita pré-gravada com a programação de bateria. Então eles disparavam e esse tape ficava no meio do palco. E aí tinha o baixista, o guitarrista e a vocalista chamada Liz Fraser, ou Elizabeth Fraser. No meio indie rock, dream pop, ethereal, rock alternativo, música alternativa, a Liz Fraser, ela também tem uma parada meio peculiar, porque ela tem um jeito de cantar muito dramático. Mas não só isso, ela pronuncia palavras que são indecifráveis. E aí muita gente começou a dizer que ela tinha a voz dos anjos, era a voz de Deus, ela falava na língua dos anjos, mas sem aquela patifaria de xarabá, isso aí é galhofa. Não, ela realmente criava umas palavras e fazia muito sentido com o contexto da música, né? Tanto que nesse álbum aqui, a gente vai falar mais desse álbum aqui, a faixa título, vamos olhar aqui, ó, tá bem, olha a contracapa, que linda, que enigmática. Aqui bem, aqui tá o nome das músicas. E a música título, Heaven or Las Vegas, é uma série de palavras indecifráveis e que só ela sabe, só ela entende. E uma coisa peculiar desse disco, que é de 1990, olha aí, 1990, hein? Ela gravou boa parte desse disco com a filhinha no colo, cara. Mãe recente, levou pro estúdio, começou a gravar, começou a cantar, e com a menininha debaixo do braço, assim, é sensacional. Então é um disco assim que você sente uma alegria, já que os discos anteriores do Cocteau Twins tinha muita melancolia. Esse disco já tem uma leveza, já tem um amor assim que realmente é algo de mãe, né? Amor só de mãe, né? Já dizia o ditado, né? Então esse disco aqui, Heaven or Las Vegas, é o 6º disco dessa maravilhosa banda. E a minha cópia aqui, olha só que maravilhosa. Tem aqui, olha. Foi distribuído aqui no Brasil pela Stiletto Records, né? Mas foi lançado mundialmente pela 4AD, que tem no catálogo coisas maravilhosas, que eu gosto muito, inclusive This Mortal Coil, uma das coisas mais maravilhosas, e que tem a Liz Fraser, que participa de algumas faixas, né? Porque o This Mortal Coil é um compilado ali de vários artistas da 4AD que formaram uma banda de estúdio, né? Só para gravar isso daí. Então tem a Liz Fraser do Cocteau Twins fazendo vocais, né, em algumas das músicas. E também a Liz Fraser participou de um projeto que eu acho maravilhoso também, chamado Massive Attack. Ela canta naquele álbum Mezzanine, que para mim é um dos melhores discos dos anos 90, incluindo esse, que também é anos 90, já que é de 1990. E esse disco foi considerado aí pela Rolling Stones um dos
top 100 dos melhores discos de todos os tempos, e também naquele livro, né, 1001 discos que você precisa ouvir antes de morrer, tem esse disco aqui também. Muita gente vai falar, mas o Treasure é o melhor disco, mas o Head Over Heels, o disco que levou a banda a uma ascensão de fama, ser conhecidas, né, dos hits, mas esse disco aqui, eles conseguiram atingir o ápice ali da perfeição. Depois tiveram mais 2 discos e aí a banda se dissolveu em 1998. Porém, Alice Fraser continuou cantando, continuou lançando alguns discos. Na lista da Billboard, também esse disco ficou entre os 100 na Billboard, e no Reino Unido ali ficou em 7º lugar. Ou seja, os caras não tem essa, né, de modinha com os caras. A música é boa, chega lá. Aqui no Brasil, a gente via naquele programa da MTV apresentado pelo Fábio Massari, que era o Lado B. Passava muito a música chamada Ice Blink Luck. E essa música desse disco, Ice Blink Luck, que tem o videoclipe, tocou em rádio, cara. Inclusive rádio do interior paulista, cara. E acredite se quiser, porque é uma música maravilhosa e comercialmente mais acessível. Mas falar comercialmente acessível não quer dizer que seja uma música pop, que seja uma música brega, que seja um sertanejo universitário no que passa longe. Mas é uma música realmente muito maravilhosa. Se você gosta de cinema, com certeza você conhece o filme, a trilogia Senhor dos Anéis. Alice Fraser, essa mesma cantora aqui, ela participa. Se você vê no final da parte 1, aquela música totalmente, né? Tem a participação da Enya e tem ela, tem a Alice Fraser, a voz de Deus, cara. E falar só a voz de Deus, várias outras pessoas, cantores, cantoras, falar a voz de Deus. Não, isso aqui é diferente, meu irmão. Isso aqui é diferente, isso aqui é de verdade. Certeza, se existir um céu, tem que estar tocando Cocteau Twins, cara. E se você ver alguns vídeos do Cocteau Twins ao vivo, você vai ver que a Alice Fraser, ela entra num outro, ela entra em alfa. Quando ela tá cantando assim, ela entra em alfa, ela entra num, sei lá, é sensacional isso daqui. Eu realmente, é um som, não é um som hipnótico, mas é uma música assim que te prende, que te dá uma carga assim de emoção, que te, né, carrega uma carga de emoção muito forte. E esse disco específico é algo assim que quando você percebe, você já tá no final do disco, aí você vira o disco e continua a mesma viagem, sabe, etérea, transcendente. É uma experiência quase espiritual ouvir esse disco aqui. Os primeiros discos do Cocteau Twins, como eu disse, eles são mais dramáticos, eles são mais melancólicos, são muito legais também. Eu recomendo ouvir a discografia inteira. Mas se você não conhece essa banda, cara, começa ouvindo por esse aqui. E mesmo com esse clima etéreo e até, digamos, mais feliz do Cocteau Twins, comparado aos outros discos, o clima na vida deles não era dos melhores. Mesmo ela tendo gravado com a filhinha, né, debaixo do braço, sendo aquela coisa fofinha, amorosa e tal, o clima entre ela e o Robin Guthrie, que era guitarrista da banda, não era dos melhores. Eles eram casados, namoraram, tinham um relacionamento lá, e sempre acontece isso. Os dois brigaram, e aí você já sabe o que acontece, né? Quando brigam, aí um projeto maravilhoso como o Cocteau Twins se dissolveu. E ela seguiu carreira solo, ou ninguém mais ouviu falar do outro cara, porque ele estava envolvido, estava, sabe, umas treta pesada ali, e não se tratou, né? Então aí não tem como, as pessoas perdem confiança umas nas outras, né? Ou tá todo mundo no mesmo barco, se afunda junto, ou tem essa divergência aí, quando um quer e o outro não quer. Então, infelizmente, o mundo perdeu, sabe? Mas fica aqui os discos, fica aqui os registros desse projeto maravilhoso. Isso aqui, cara, eu adoro ouvir, eu saio flutuando, eu saio do corpo. Eu saio do corpo, literalmente. Então esse disco abre com Cherry Colored Funk. Não tem nada de funk. Mas você já fica impactado pela voz da Alice Fraser, né? E pela quantidade de detalhes. Pra falar a verdade, basicamente as letras desse disco aqui falam sobre maternidade, né? Ela estava vivendo uma maternidade, mãe recente, então deveria ser uma experiência muito maravilhosa para ela. E qualquer mãe, né? É uma experiência única. Tudo isso se reflete nesse álbum. Talvez daí o clima, né? Mais para cima e mais atmosférico do que a melancolia. Aí tem músicas como a Ice Blink Luck, como eu disse, foi o grande hit que tocou em todas as rádios, inclusive a rádio do interior. Tem a música título, Heaven or Las Vegas, que é um épico do Cocteau Twins, é uma música assim que realmente te prende
e você fica brisando assim no fundo. Se você prestar atenção nos arranjos, tem muita coisa acontecendo no fundo. E aquela voz cheia de letras incompreensíveis, dialetos, palavras que a Alice Fraser inventa, então você faz uma imersão mesmo. É uma experiência ouvir, né? É uma palavra bonita, o pessoal fala hoje, uma experiência. Mas isso realmente é verdade. Você tem que parar tudo. Não dá pra ficar ouvindo só uma música, pula, ouve outra, coloca em playlist, aí muda pra outra coisa. Não, tenha isso em mente. Coloque na primeira música, vá até a última. Você para tudo, diminui a iluminação e vai pra dentro da mente da senhora Alice Fraser e o seu Cocteau Twins. A versão em CD tinham músicas a mais, porém nos streamings tem tudo lá, você pode conferir inclusive, mas esse disquinho aqui é meu, e é uma experiência maravilhosa. O cheiro do vinil é uma coisa maravilhosa, não tem outra palavra para descrever senão maravilhoso. E para quem gosta de colecionar vinil, quem vai atrás, não é um vinil que tá caro não, tem vinis aí que realmente não tem como, né? Muito caro. Mas esse aqui não é o caso, né? Apesar de ser um disco não muito convencional de se encontrar, mas acredito que em feiras aí você consiga encontrar. E pela Discogs tá um preço bem interessante aí, bem baratinho para falar a verdade, né? O Cocteau Twins merecia muito mais. Acho que os discos mais raros são os primeiros, né? Como esse aqui foi lançado mundial, me parece que vendeu cerca de 300 mil cópias. 300 mil cópias para uma banda, digamos, independente é muita coisa, mas não é um disco considerado raro, mas para mim é um disco considerado perfeito. É isso aí. Cocteau Twins, Heaven or Las Vegas, o disco de hoje. Espero que vocês tenham gostado, vão ouvir a banda, ouçam tudo deles, mas começa por esse aqui, que é maravilhoso, vocês vão gostar. É uma música diferente de tudo. Os detalhes do Cocteau Twins é um negócio assim que ninguém chegou perto, é uma coisa realmente única, é uma banda 100% original. Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, pô, se inscreve aí, pô, não dói, ajuda a gente aí a crescer, a poder monetizar, e aí tá fazendo sempre, beleza? Fala aí se você tem esse disco, se você já ouviu, o que você achou dele, o que te surpreendeu, o que você achou estranho, não achou maravilhoso. Eu ouço sempre, não o vinil porque eu não tenho mais o toca-disco, mas nos streamings está sempre na minha playlist e não sai nunca. Então é isso aí, pessoal, nos vemos numa próxima.